Poeta na acepção mais alta do termo, Mário de Andrade desenvolveu uma atividade multiforme, dedicando-se simultaneamente ao conto, à poesia, ao romance, à música, à crítica literária, à crítica das artes plásticas, à pesquisa folclórica, à crônica e ao ensaio. Em tudo foi um mestre admirável, meticuloso, atento e severo. Com Oswald de Andrade foi o chefe inconteste da Revolução Modernista de 1922. Talvez tenha sido a mais completa vocação intelectual na história da inteligência brasileira. Seu conto, O Peru de Natal, já é um clássico de nossa literatura. Há um sentimento profundamente humano envolvendo toda a história. Uma luta surda vai sendo travada, de um lado, uma estrutura petrificada, legada pelo paterfamílias desaparecido. Do outro lado, o hedonismo sadio e carinhoso de uma nova geração estuante de vida e de renovação. E no meio do embate, as tenras e bem temperadas carnes de um apetitoso peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecido 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lá sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático. O puro sangue dos desmancha prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos à proximidade do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto. Foi de certo por isso que me nasceu, essa sim espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas numa prima, aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia, e principalmente, desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parente, eu consegui no reformatório do lar, e na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado. Pois foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia pra cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal, quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania? Quando é que a gente já comeu peru na nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de Bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido, coitado. Não perdi a ocasião. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então fazia um peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundície de parentes, já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru. Do peru, só no enterro dos ossos. No dia seguinte, é que mamãe com titia ainda provavam num naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz alvo. Isso mesmo, era mamãe que servia, catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru, resto de festa. Não se convidava ninguém. Era um peru pra nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos. Ia ser douradinho, com bastante manteiga. Queria o papo recheado, só com a farofa gorda, em que havíamos de juntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerê. Como aprendera na casa de Rose, minha muito companheira. É claro que eu omiti onde aprender a receita, mas todos desconfiaram. E cerveja bem gelada. É certo que com meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos. Até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu nosso maravilhoso Natal. Assim que me lembrar de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias
que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco só para que os outros 4 comessem demais. O peito de peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo. Pois por que havia de servir se sempre mamãe servia naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica. Enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois, vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru. Você lembra de seus manos, Juca? Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, esse é o da senhora. Não passe não. Foi quando ela não pôde mais com tanta emoção e principiou chorando. Minha tia também entrou no refrão das lágrimas. Minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha, também se esparramou no chão. Então principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos. Todos se esforçavam por sorrir. Mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, frutuosos, e o peru estava perfeito. Principiou uma luta baixa entre o peru e o luto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. Está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Não me gabei o peru, que a imagem de papai cresceu vitoriosa. Insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia. Não podia mais gostar daquele peru perfeito. Tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo na nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós. Papai, lá no céu, há de estar contente. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante do céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa. Mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula. Um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós, que não sou exclusivista. Alguns a terão, assim grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru, que um momento imaginei aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, que faça. Mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara ao nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves, uns doces, que lá na minha terra levam o nome de bem casado. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já convertera em dignidade. Em coisa certa. Um culto puro de contemplação. Levantamos, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama. Pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair e mentir. Falei que ia uma festa de amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela. Modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras 2 mulheres, beijei sem piscar. E agora, Rose.